Hoje é o nosso 6º dia com este propósito, Encontro com a Verdade. E eu optei esses dias estar falando sobre o Novo Testamento. E hoje eu quero falar sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana. Quero que vocês abram a palavra de Deus em João, capítulo de número 4. Verso de número 1, como é um texto muito grande, a gente vai ler até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu: pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Pai, nós oramos mais uma vez a Ti, apresentando a Tua palavra, as nossas vidas, os nossos corações. Que todo bloqueio neste momento, tudo que tenta impedir com que esta palavra, Pai, esse pão, esse alimento que fortalece o nosso espírito e a nossa alma e que nos dá força para a peregrinação, Senhor, se houver alguma barreira tentando cansaço, Pai, que caia por terra nesta noite, que o Espírito Santo nos ajude a entender, a compreender. Eu sei que cada um, Senhor, vai falar de um jeito diferente. Fale como o Senhor bem desejar, Pai, mas que saímos daqui carregando esta palavra, em um nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, a Bíblia, ela tem sempre algo relevante a nos ensinar. Sempre algo importante, algo muito lindo, muito belo, para ensinar para a igreja. O texto que nós estamos aqui é um clássico, né? Todo mundo já ouviu uma palavra, uma pregação a respeito da mulher samaritana. Já ouvimos diversas pregações, Davi. Mas o bom da palavra de Deus é que ela está sempre se renovando a cada dia. A palavra de Deus, ela está sempre se renovando. Ela fala de uma forma, e eu acho interessante isso, porque às vezes as pessoas falam: pastor, o Senhor falou comigo desta forma. Eu penso, mas a palavra era de outra forma que o Senhor pediu que eu dissesse. É que a palavra de Deus, ela tem esse poder de esquadrinhar, de examinar as nossas necessidades, de forjar o nosso caráter, e ali entrar na divisão da alma com o espírito. Eu queria perguntar para o Leandro, ele é psicólogo, onde fica a divisão da alma com o espírito, Lê? A gente não sabe, mas Deus sabe. Há uma divisão, mas e a palavra de Deus, ela consegue alcançar este lugar. Eu costumo dizer, Letícia, que não é quem está pregando, mas é sobre Jesus.
A gente fica perguntando, mas quem é que vai pregar? Quem é que... Não é sobre quem está pregando. Para com isso. Isso é coisa de religioso bobo, tonto. Porque é sobre Jesus, Pedro. É sobre a palavra, é sobre aquele que é a fonte da salvação, é sobre aquele que tem água para saciar as nossas necessidades espirituais, é só sobre ele. Se você entender isso, independente de quem esteja pregando a palavra de Deus, você nunca vai sair com uma alma desengatada, com uma alma vazia, com uma alma seca de um culto a qual você participa. Você percebeu que tudo aquilo que a gente ouve na igreja, a gente ouve, Tamara, de uma forma coletiva. A igreja é isso. Nós ouvimos a palavra de Deus neste lugar de uma forma coletiva, mas isso não quer dizer que lá fora nós vamos viver de uma forma coletiva. Lá fora é de uma forma individual. Não é porque o irmão que estava com você neste lugar, presbítera Verônica, está lá fora fazendo coisas que não deveriam fazer, que a palavra não orientou para fazer, que você vai fazer também. Porque o que você ouve aqui, em forma coletiva, você pratica lá fora de forma individual. É eu e Deus, é eu e o Espírito Santo, é eu e Jesus. Estão compreendendo? Quando eu olho para esse texto, eu observo que quando Jesus, o quanto Jesus ele era especialista para viver quebrando algumas regras. Jesus ele quebra regras. Jesus ele desmonta, cristiano, a religião. Jesus ele pega aqueles que não são para confundir aqueles que são, aqueles que sabem para confundir. Olha, Jesus ele é especialista nisso, Davi. Por isso que ele te escolheu, por isso que ele me escolheu, e é por isso que nós estamos aqui. Segundo os costumes judaicos, a gente vai compreender que Jesus era alguém que andava do lado esquerdo da religião. Jesus era alguém que andava na contramão. Enquanto a religião estava indo para um lado, Jesus estava indo para o outro lado. Na época de Jesus, havia um edital, até mesmo na lei, que dizia assim, Tamara: nenhum homem santo pode tocar num leproso. Nenhuma pessoa pode tocar em alguém que esteja leprosa. Havia também um edital da lei dizendo que mortos, aquele que tocasse num caixão, esse estaria impuro. Os judeus discutiam que no sábado obra alguma poderia ser realizada. E o que eu acho lindo, pastora Nadir, é que Jesus fazia tudo isso. E eu fico imaginando Jesus no meio daquele povo naquele tempo, Armando. A religião falando não e Jesus fazendo tudo que eles falavam não. Tudo. Enquanto a religião ia para um lado, Jesus quebrava as regras deles. Eles ficavam indignados com Jesus. Eles ficavam revoltados com Jesus, furiosos com Jesus. Porque eles não conseguiam entender, Bruna, como é que um homem que se diz filho de Deus, como é que um homem que se diz santo, consegue quebrar a lei, consegue quebrar as regras. Como é que você pode ser filho de Deus se você não respeita a lei de Moisés? Gabi, o religioso ele nunca vai entender a profundidade da palavra de Deus. O religioso ele nunca irá compreender o coração de Deus. Porque aquele povo, eles estavam completamente enganados a respeito de quem era Jesus. Porque Jesus, na verdade, ele era Deus. E a lei não foi feita para Deus. A lei ela foi feita para homens e homens perversos. Estão comigo? A lei não é feita para Deus. A lei é feita para homens, homens perversos, homens pecadores.
A lei não servia para Jesus Cristo, e por isso que Jesus Cristo, ele quebrava estas regras. Por isso que Jesus tocava no esquife, por isso que Jesus tocava em leproso, curava leproso, por isso que Jesus chegava no sábado e ele curava, ele fazia as obras do sábado, e aquele povo não entendia. Só que quando você chega em Mateus capítulo de número 11, verso de número 28, você vai ver Jesus dizendo: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para vocês. Ele estava falando o quê? Eu sou o sábado, eu sou o descanso dos homens, eu sou o desafogo, eu sou o refrigério. Jesus havia acabado de curar um homem que estava com a mão mirrada. E era que dia, mané? Sábado. E Jesus, ele compara esse homem mirrado com um gado miúdo e indefeso. Jesus diz em Mateus 12 assim, ó: quem de vocês será um homem que, tendo uma ovelha, se essa cair numa cova, não fará um esforço para tirá-la dali? Olha, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É lícito no sábado, sim, fazer o bem. A gente nunca vai pecar contra Deus praticando a caridade ao próximo. Nós nunca vamos ferir o coração de Deus olhando para o nosso próximo com um coração caridoso. Entenda, me chama a atenção neste encontro com esta mulher, porque o versículo 4 diz que era necessário Jesus passar pela região de Samaria. Só que quando você vai pegar alguns materiais que mostram a geografia daquele tempo, você vai perceber que não tinha muita lógica o texto dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. E por que não tem lógica, pastor? Porque não existia só um caminho. Existia pelo menos 3 caminhos. 3 caminhos que Jesus poderia tomar para não passar por dentro de Samaria. Um era ir pelo Vale do Jordão, que normalmente, quando você vai ver a arqueologia, a geografia, era onde os judeus andavam. Eles preferiam ir pelo Vale do Jordão para ir até as festas do que passar pela Samaria. Outro caminho era ir pelo mar ou pela zona montanhosa. Eram todos caminhos mais difíceis. Mas entrar por Samaria, nenhum judeu entraria. Nenhum judeu entraria naquela cidade, e tem um porquê, porque o ódio daquele povo judeu sobre o samaritano era muito grande. Eles odiavam os samaritanos, porque eles tinham os samaritanos como um povo misto. Era uma mistura de povo judeu com gentil, era um povo considerado imundo. O ódio era tanto, Kaique, que quando um judeu queria xingar uma outra pessoa, ela não falava um palavrão, ela chamava de samaritano, seu samaritano. Você imagina? João capítulo de número 8, verso de número 48, o texto diz que Jesus fez alguma coisa que os judeus não gostaram. Jesus faz alguma coisa, fala alguma coisa que os judeus não gostaram muito, e eles chamam Jesus de samaritano, endemoniado. Era uma forma ofensiva
Era um ódio tão grande, pastora Ellen, que os judeus, eles faziam orações agradecendo a Deus por não terem nascido samaritanos. Meu Deus. Senhor, graças eu te dou por não ter nascido naquele povo. Pastor, onde o senhor tirou isso? Existe um livro na Bíblia, não na nossa, mas um livro apócrifo que diz, que é eclesiástico, que diz que eles faziam orações dizendo: Senhor, te agradeço por não ter nascido no meio daquele povo, que não é um povo, mas é uma nação tola que mora em Sicar. Olha só, não é um povo, aquilo não é gente, mas é um grupo de gente tola que mora em Sicar, o território de Samaria, aonde Jesus fez questão de passar. Era necessário com que Jesus passasse por Samaria. E por que era necessário, Gabi? Eu me fiz essa pergunta: por que era necessário? Porque essa mulher, ela era o retrato falado daquela cidade. Ela era tão odiada naquela cidade, como os samaritanos eram odiados pelos judeus. Ela era o símbolo daquela cidade. Samaria pelos judeus era um povo misto, era um povo odiado, era um povo maldito, era um povo sujo. Mas Jesus resolve entrar naquele lugar, diácono, para poder cumprir a palavra de Deus, porque na agenda de Deus, na eternidade, já havia escrito: o lugar que Jesus precisa passar é também em Samaria, porque lá não tem só gente maldita, lá não tem só gente suja, lá não tem gente que é só odiada, mas lá também tem bons samaritanos, lá também tem pessoas que vão anunciar o meu reino com verdade, que vai anunciar o meu reino com coração, que vai anunciar o meu reino com amor, que vai carregar azeite, vinho, faixa, e vai fazer muitas coisas que muitos discípulos não querem fazer. Estava no cronograma de Deus, estava na agenda de Deus. Antes de Jesus se fazer carne, Jesus já carregou isso na eternidade. Eu preciso passar por Samaria, eu preciso passar por este lugar que nenhum judeu quer passar. Tem lugar que a gente não quer ir, mas tem bons samaritanos lá. Encontro com a verdade. Tem lugar que a gente não, tem pessoas que a gente não gosta de falar, mas tem bons samaritanos lá. Tem pessoas que a gente não quer cruzar de frente, mas Jesus não. Jesus, quando ele sai da Judéia e vai para a Galileia, ele não muda o caminho. Pode ser maldito para Beltrano, pode ser maldito para Cicrano, mas para mim não. Para mim é um bom samaritano, para mim é alguém que é muito amado no céu. Por isso que o texto diz: era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário. Aquela mulher, presbítera Verônica, ela era a própria representação da rejeição daquele povo. Ela era tão odiada pelos teus, assim como os samaritanos eram odiados pelos judeus. Esta mulher era odiada. Pastor, onde o senhor viu isso? Quando você vai ler o verso de número 6, você percebe. Porque o verso de número 6 vai dizer que Jesus estava cansado de viagem, sentou-se junto ao poço, que era o mesmo poço de Jacó, e por volta de uma hora tão quente do dia, Itamar, aquela mulher foi buscar água na hora mais quente do dia. Ninguém vai buscar água esse horário. Ninguém pega corda, cântaro e vai buscar água meio-dia, sozinha. Sendo que lá em Gênesis capítulo de número 2 já conta a história das filhas de Jetro, que teve o problema, e Moisés teve êxodo, né? E Moisés já teve que ir lá defender. Era perigoso e era desumano, meio-dia. Isso quer dizer o quê? Que aquela mulher estava num ambiente onde era só ela, ninguém estava ali, ninguém ia buscar água aquela hora das horas daquele dia, um sol escaldante. Aquela mulher não tinha ninguém por ela, era ela e ela mesma. Ela era odiada. E é nessa hora que Jesus ele usa de estratégia.
Jesus usa de estratégia para ter um encontro com esta mulher que ninguém queria se encontrar. Jesus usa de estratégia para ter um encontro com esta mulher que todo mundo rejeitava. O verso de número 7 diz, Josué, que nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus diz o quê? Me dá um pouco. Dê-me um pouco de água. E o que eu acho interessante, Tamara, é porque aquela mulher que estava com sede, agora ela estava entre dois poços. O que continha H2O e o outro que continha a vida eterna. O que continha água natural, e o que continha água que levava ela a nunca mais ter sede de imoralidade alguma. Ela estava entre os dois poços. Ela sai na hora mais quente do dia, com cântaro, com corda, chega até um poço, e quando ela chega naquele poço, o que ela encontra? Outro poço. Ela encontra outra fonte. Só que ela olha para Jesus, Jesus pede água para ela. Só que ela neste momento, ela tem corda e tem cântaro. E tendo corda e cântaro, ela fala: como é que você quer me dar uma água, se nem você tem as condições, os materiais certos para dar aquilo que você precisa? Oh, Espírito Santo, a gente não entendeu. A gente não compreende Jesus, porque Jesus pode dar para você o que você bem quiser. Jesus pode saciar a tua sede a hora que você precisar. E Ele não precisa de cântaro, Ele não precisa de corda, Ele não precisa de horário, Ele só precisa de um coração que esteja com sede, de um coração que esteja sedento pela vida, pela liberdade. Aquela mulher era rejeitada pelas mulheres da cidade, aquela mulher era mal vista, mas diante do Rei do Universo, ela era alguém amada. Dois postos. E o que eu acho maravilhoso é que no decorrer da história, essa mulher ela sai e deixa o cântaro, mas leva a água da vida. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Talvez você entrou aqui por algo que o teu corpo precisa, mas Deus te trouxe aqui para te dar o que a tua alma precisa. O que a tua alma precisa. A forma que Jesus encontra para trabalhar na vida desta mulher, na nossa vida, é lindo porque não nos constrange. Se Jesus fosse ter um encontro comigo e com você, e dizer o que nós éramos 10 anos atrás, o verso 8 vai dizer que Jesus manda discípulos embora. Olha, tem gente demais neste lugar. Tem gente demais neste lugar. Ele manda os discípulos comprar pão, porque Jesus não queria deixar que nada atrapalhasse aquele encontro, que era tão especial, que já estava marcado desde a eternidade. Jesus não queria que os homens carnais atrapalhassem aquele momento. Jesus sabia que se aquela mulher, que já sofria rejeição, tivesse com mais alguém perto, o encontro iria fracassar. Vou falar algo aqui, irmãos, porque Jesus aqui ele quebra mais uma regra. Ele desassocia a religião. Havia um povo andando com ele, havia homens andando com ele. Se Jesus tivesse deixado aqueles discípulos ali, com certeza o resultado seria outro. O resultado não seria o mesmo, porque nenhum homem judeu poderia conversar com uma mulher. Nenhum homem judeu poderia olhar nos olhos de um samaritano, porque era impuro, eles eram imundos. E sem contar que nenhum homem iria gastar as letras da Torá. Há uma cultura que diz que eles preferiam rasgar a Torá do que deixar uma mulher ter parte da Torá. Não ia dar certo Pedro ali. João não ia dar certo naquele lugar. Tiago não ia dar certo naquela conversa. Era outro nível de conversa, era outro nível de entendimento.
E enquanto eu falava, eu fazia essa mensagem, Deus falou para mim assim: toma cuidado para você não deixar com que pessoas sem discernimento atrapalhem a obra que eu tenho para realizar na tua vida, a missão que você tem para cumprir nesta terra. Porque não é porque você está rodeado de pessoas que todas as pessoas vão estar com a mesma intenção de levar a minha palavra, de ter um coração flexível, de ter uma vida aberta para a verdade. E isso é um perigo, porque quando você deixa todo mundo ir com você, vai ter pessoas que vão poder atrapalhar. Vai ter pessoas que vão atrapalhar. Vai ter um momento que a gente vai ter que ter discernimento espiritual para dizer o quê? O que Jesus disse: está aqui um dinheiro, vai comprar pão. Mas nessa missão eu preciso ir sozinho. Nessa missão eu preciso ir com quem está preparado. Nessa missão eu preciso ir com quem tem uma mente aberta. Nessa missão eu preciso ir para quem tem um coração que... é fazer o que Jesus disse. Vai atrapalhar. Veja que Jesus se aproxima desta mulher, Priscila, falando a língua dela. Ela chega no poço com sede. Ela chega com um poço com uma necessidade. E ela fala, Jesus fala: eu também estou com sede. Me dá um pouco de água. Mata também a minha sede. E ali começa uma conversa entre a mulher e Jesus. Entre esse negócio de dar água, que você não tem o que pegar, Jesus consegue entrar na alma desta mulher, trazendo para ela um saciamento tão grande, irmãos, tão extraordinário, que quando esta mulher, ela sai daquele ambiente onde estava Jesus, ela faz o que os discípulos não fizeram. Irmãos, se é encontro com a verdade, a gente tem que entender algumas coisas. Ô Brian, Jesus chega falando a língua dela, sim ou não? Você está com sede, também estou com sede, vamos criar aqui um relacionamento. Você me dá um pouco de água, eu vou dar um pouco que eu tenho para você também. Mas você reparou que tem crente que quando vai chegar perto de alguém que está com a alma seca, vazia, ele chega falando hebraico, grego, aramaico, língua dos anjos, mas não consegue falar a língua do pecador, não consegue entender o coração do pecador, não consegue entender as necessidades do pecador. Pastor, entender a necessidade do pecador? 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 22, o que Paulo diz para nós ali? O que Paulo diz para a igreja ali? Eu sendo como eu sou, é isso que ele estava dizendo, me fiz fraco. E qual que é o resultado de se fazer fraco? Porque eu quero chegar perto dos fracos. Por que Jesus disse, eu estou com sede? Porque ele queria chegar perto daquela mulher que não estava com uma sede somente no corpo, do H2O, mas aquela mulher que estava com a sede na alma. Irmãos, a melhor coisa para você trazer pessoas para perto de Jesus é se fazer fraco, é se colocar no mesmo patamar, é olhar nos olhos, não é olhar de baixo, de cima para baixo, é fazer que nem Jesus fez com Zaqueu. Oh Espírito Santo, porque essa é a postura do crente. Paulo diz, eu me fiz fraco para ganhar os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, a fim de que todos os modos salvar alguns. Jesus não veio, irmãos, peregrinar nesta terra para poder fazer mais uma religião. Havia 2.000 religiões quando Jesus chegou na terra. Ele não veio fazer 2.001. Ele veio salvar alguns. Qual que é a missão da igreja, igreja? Qual que é a missão da igreja? A missão da igreja não é culto somente. A missão da igreja não é vir e falar, eu vou cuidar daqueles que estão lá. Não, a missão da igreja é salvar alguns, é se fazer fraco para ganhar os fracos.
Mas a gente não consegue se aproximar daqueles que estão com a alma sedenta. Sabe por quê? Porque a gente quer chegar falando grego, a gente quer chegar falando teologia, a gente quer falar... Quem vai entender isso lá fora? Olha o verso 23, Itamara. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser alguém participante dele. Irmãos, é encontro com a verdade, sim ou não? A gente está sendo participante ou não? Não, é sério, a gente está sendo participante ou não? A gente está fazendo tudo para participar desse negócio de Deus ou não? Porque isso aqui é um negócio de Deus. Eu não sei se é coincidência ou não, mas João capítulo de número 3, é um capítulo ao outro, fala de um crente chamado Nicodemos que vai até Jesus tentando estudar Jesus. Nicodemos chega até Jesus tentando estudar Jesus, mas no capítulo 4, pastora, fala de uma mulher pecadora que não vai até Jesus, Jesus vai até ela, mas ela não quer estudar Jesus, ela não tenta estudar Jesus. Por quê? Porque ela tinha sede. Tamara, quem tem sede, quando vê a água, quer tomar, não quer saber como que ela foi feita, como é que a Bíblia diz que não mostra como a água foi criada. A Bíblia não fala como a água foi criada. Quem tem sede não quer estudar a água. Quem tem sede quer experimentar. É encontro com a verdade, por isso que eu vou dizer isso. Jesus não é um saco que eu possa abri-lo e estudá-lo, vasculhá-lo, não. Antes de estudá-lo eu preciso saciar a minha alma sedenta, porque assim eu vou saciar a alma dos outros também. Primeiro eu experimento, e depois que eu experimento... Jesus não é um saco. A gente está muito preocupado em estudar, mas cadê o resultado? A gente está muito preocupado em vasculhar quem é Jesus, e saber grego, aramaico. Cara, tudo isso é maravilhoso, mas será que saciou a tua sede a ponto de você ver alguém no poço e dizer: olha, essa água que você está buscando, ela vai te trazer necessidade amanhã, mas eu conheço uma que entrou nos meus organismos, entrou na divisão da alma com o Espírito e transformou a minha vida. Por isso que eu disse que Jesus vem quebrando a religião, Ele vem destruindo, destroçando, porque a religião tinha uma visão, Jesus tinha outra. O que era para religar e hoje não religa mais ninguém. O que era para ligar a terra ao céu está afastando, está... A Bíblia diz de duas mulheres chamadas Maria, a outra Marta. Ambas recebem Jesus aonde? Na casa, dentro de casa. Enquanto Marta, o texto diz, estava prostrada na ansiedade de fazer acontecer, porque, irmão, se tem uma coisa que agora eu estou indo para o chão. Não dá, presbítero. Hoje é um culto diferente. Eu estou me colocando no chão de algumas ansiedades, algumas preocupações, algumas coisas que eu falo, mas isso aqui não vai resolver nada para o reino de Deus. Se eu conseguir aquilo ali também, não vai adiantar muita coisa. Porque a Marta, ela estava ansiosa por muitas coisas. Ela queria fazer acontecer porque ela queria impressionar Jesus. E às vezes a gente, por querer impressionar Jesus, estamos fazendo coisas, perdendo tempo em coisas e lugares que Jesus não quer que a gente venha estar. Agora Maria não. Maria se prostra aos pés de Jesus. Maria se prostra aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque ela descobriu que na sala da casa dela estava o poço. Ela descobriu que no centro da sala dela tinha uma fonte de água viva. Ela falou: melhor ficar aqui saciando a minha alma do que estar para lá e para cá, cheio de ansiedade, cheio de pensamentos. Essa mulher, ela tinha sede de uma coisa, a samaritana, de ser feliz.
Nós temos sede da felicidade, amados. Simone, essa mulher, ela tinha sede de ser livre, de ser respeitada, de ser amada. Foi por isso que ela foi até o poço. Se fosse hoje, Letícia, a gente ia na torneira. Mas ela foi no poço. E Jesus sabia a necessidade dela, pastora. Eu me apaixonei por esse verso 4. Poxa, era necessário ele passar ali, cara. Eu fiquei preso. Era necessário ele passar ali. Era necessário. Porque ali havia uma mulher com uma alma e o espírito num deserto. Eu não vou decorrer pelo texto para a gente não perder tempo, mas a Bíblia diz que ela já tinha passado na mão de 5 homens. Porque quando a gente tem a necessidade de encontrar a felicidade, a gente anda mesmo. Ela tinha passado na mão de 5 homens. E Jesus disse para ela, tem um que você está se envolvendo que nem teu é. Era 6. Só que a Bíblia ela é rica em assuntos, porque, Itamara, o número 7 é número... Quando Jesus perguntou, vai lá, chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho. E ele falou, realmente, que esse que você tem nem teu é. Jesus estava dizendo para ela assim, os 6 que passaram por você só quiseram prazer. Mas eu não, eu sou diferente. Eu vim ter um encontro com você, não porque eu quero tirar de você prazer, mas eu vim ter um encontro com você porque eu quero te dar vida. Eu quero colocar prazer na tua alma, no teu espírito. Oh, Deus. O 7º homem era diferente, Fernanda. O 7º era diferente. O 7º teve um encontro com ela porque queria saciar a vida dela, dar vida em abundância para ela. Isso aconteceu conosco, sim ou não? Sim ou não? Quantas torneiras nós já abrimos neste mundo, a qual nós saímos sempre com algo seco, o interior vazio. O verso 13 e 14, olha que diz: quem beber desta água voltará a ter, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida interna, para a vida eterna. Irmãos, escute isso. Talvez possa ter algumas pessoas aqui que estejam em busca do H2O, do refresco externo. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o mundo nunca poderá saciar as nossas necessidades internas. Não adianta procurar fontes, não adianta procurar nada, por mais que você consuma, quanto mais você pode procurar religião, nada vai preencher o que Jesus pode preencher. O invisível só é preenchido por este poço, que estava do lado do outro poço. E graças a Deus que aquela mulher ouviu as palavras daquele homem e saiu dali com a sua alma transformada. Porque muitas vezes entramos num lugar como esse e ouvimos as necessidades de uma forma totalmente deplorável. Por quê? Porque a minha necessidade ela é externa, mas Jesus está querendo primeiro me dar algo interno para que eu possa realizar as formas legais da vida.
Agora entenda, o poço que ela estava procurando matava a sede dela? Sim ou não? Não. Iria hidratar a alma dela? Não. Quem lembra aqui o dia que Jesus passou na sua Samaria? Quem lembra o dia que Jesus passou na sua Samaria? Porque a gente precisa voltar atrás, para voltar a ter um encontro com Ele de verdade. Você lembra aquele dia que Jesus passou na tua Samaria e resolveu passar e mudar tudo na tua vida? Você lembra disso? Jesus não passou na Samaria daquela mulher presbítera para ela ser reconhecida na cidade. Jesus passou na Samaria daquela mulher para ela ter uma postura diferente no meio daquela sociedade. O problema é esse, é que Jesus passou da nossa Samaria, mas a gente continua ainda tendo a mesma postura indiferente diante, se escondendo, achando que nós somos as mesmas pessoas descredibilizadas, as mesmas pessoas que não têm honra, as mesmas pessoas que não têm mais força na palavra, mais força no pisar, na postura onde nós chegamos. Não, Jesus chegou na tua Samaria, meu irmão, e se você abrir a tua boca, você não tem ideia do que você vai poder fazer para o reino de Deus. Eu ouço uma voz de Jesus até hoje, que está lá em João capítulo 7. É um versículo que eu amo, 37. Eu anotei aqui. Aquele que tem sede, vem a mim. Aquele que tem sede, vem a mim. Não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta. Não precisa pagar indulgência, não precisa pagar promessa, não precisa subir, não precisa raspar a cabeça, não precisa catular, não precisa. Aquele que tem sede, vem a mim, porque eu te dou gratuita. Aquela mulher estava com sede, sim ou não, presbítero? Mas a Bíblia vai dizer que ela sai com água, mas deixa o cântaro. Eu vou encerrar agora. Ela sai com a água, mas não leva o cântaro. Ela sai com a água, mas não leva a corda. Ela sai com a água, mas não leva o que ela trouxe. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim: Mauro, você tem vontade de beber uma cervejinha ainda? Eu falo: não. Você não tem mais vontade de uma baladinha, nada, Mauro? Eu falo: não. Fumar um cigarrinho? Não. E sabe o que eles falam, Cristiano? Não acredito. Eu perdi um amigo esses dias. E eu cansava de dizer para ele assim: vem comigo que eu vou te mostrar a fonte. Vem comigo que eu vou te mostrar a fonte. Mas ele nunca vinha, mas um dia ele chegou para um outro amigo meu que eu nem sabia e disse assim: caramba, meu, o Maurão está sempre me chamando para ir para a igreja. Um dia eu vou. Mas nunca foi. Ele era uma das pessoas que me perguntava: você não tem sede mais de nada? Eu falava: não. Mas vem comigo que eu vou te mostrar a fonte. Eu vou te mostrar o cara que hidratou a minha alma, o cara que saciou a minha sede interna. Pri, aquela mulher, ela volta para a casa dela sem cântaro e sem corda. Mas quando ela chega na cidade, ela fala exatamente para aquele povo: Davi, vem comigo que eu encontrei o Salvador. Vem comigo que eu encontrei a verdade. Vem comigo porque eu encontrei aquele a qual está escrito a respeito do Salvador. O que a Bíblia diz? Que muitos que ouviram o testemunho desta mulher ia ter com Jesus.
Pega isso, estamos indo embora já. O Kaique, as nossas palavras, ela tem poder quando a gente tem um encontro com a verdade. Sabe, Rogério, o que mais o diabo tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, nem abre a boca porque eles te conhecem deste ambiente. Nem mostra a tua credencial no meio da tua família, porque eles sabem quem você era 10 anos atrás. Mas a Bíblia diz que essa mulher rejeitada, abandonada, essa mulher que era mal vista, ela chega na casa dela e ela fala: eu encontrei o Salvador. E ela testemunha tudo o que Jesus havia dito e feito na vida dela. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu não, mas o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus olhou para você, Bruna, Jesus não viu você no dia de ontem. Jesus viu você no futuro. Jesus, quando olhou aquela mulher, ela não viu quem aquela mulher era, o que aquela mulher fez. Ela viu que aquela mulher ia ser na frente. Por isso ele resolve passar em Samaria. Por isso ele resolve investir naquela mulher. Por isso Jesus resolveu investir em mim e em você, meu amado. Porque se Jesus tivesse levado em consideração quem nós éramos, ninguém na nossa família acreditava em nós. Mas como Jesus olhou para o teu futuro e falou: esse é o tipo de pessoa que eu preciso para representar o meu reino. Jesus olhou aquela mulher, uma missionária, uma evangelista, uma pastora, alguém que iria fazer a diferença dias após aquele encontro. Cara, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro nesta quarta-feira de jejum de alface, aonde nós tiramos tantas coisas gostosas das nossas vidas, mas Jesus está dizendo: o encontro que eu tive com você tem um resultado. Eu quero fazer de você algo específico que ainda você não entendeu. Eu não quero ninguém para estar do meu lado caminhando, criticando. Eu não quero alguém do meu lado para estar do meu lado apontando o que deve ser feito em oração, aonde eu devo ir, o que eu devo fazer. Eu preciso de alguém do meu lado como esta mulher. Pastor, que loucura é essa? Jesus manda os 12 ir comprar pão. Aonde? Na cidade, no mesmo lugar que essa mulher havia ido após ter um encontro com Jesus. Só que quando essa mulher volta para Jesus, ela volta para Jesus com um monte de pessoa. Ela volta com um monte de gente rejeitada, com um monte de gente exclusa, com um monte de gente imunda. Mas quando os discípulos voltam, eles voltam com sacola de mercado, cheio de comida e pão. Aí eles falam para Jesus: Senhor, come. Jesus fala: não, o que eu tinha de comer eu já comi. Aí eles panguando, desculpa a palavra, vacilando, porque crente, quando fica velho de evangelho, gosta de vacilar. Será que alguém deu comida para ele? Porque ele não quer comer? Aí Jesus diz: olha, o que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai. Aquela mulher volta trazendo um resultado. Por isso que Jesus falou: se eu deixar esses caras aqui, esses caras vão estragar tudo. Sabe, irmãos, talvez não seja pessoas que a gente tenha que tirar do lado, mas talvez seja uma transformação na nossa mente. Talvez seja uma transformação na nossa forma de pensar. Porque às vezes as nossas formas de pensar é uma forma religiosa que não está rendendo para o reino de Deus resultado algum. E a gente participa de salas, mas ninguém nos acompanha. Ninguém nos acompanha. E não é porque nós não temos capacidade, é porque nós deixamos de falar o que Jesus fez na nossa vida. É porque nós deixamos de falar o
que Jesus fez na nossa alma. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesta noite. Porque quando eu estava finalizando esta mensagem, Lê, me veio o verso 3 no meu coração, Letícia, que diz que Jesus cansou na caminhada e por isso ele parou no poço. Michele, Jesus nunca vai condenar o nosso cansaço, porque ele sendo Deus, ele também se cansou. Então Jesus é a única pessoa, Cris, que entende aqui o nosso cansaço, a nossa fadiga. Jesus entende. A vida cristã, eu ouvi isso do Josué Gonçalves, ela é uma viagem. A vida cristã, ela é uma viagem, e uma viagem, quando é longa, ela cansa. O Filho de Deus cansou. Mas a única coisa que o Filho de Deus não se cansou foi de fazer a vontade do Pai. O nosso casamento, durante a viagem, cansa o esposo, cansa a esposa, cansa os filhos. A nossa vinda e ida na igreja também cansa. E Jesus, ele nunca condenou o cansaço do homem, porque não é pecado se cansar. Sabe o que é pecado, meu pastor? É parar, é sair do foco, é trocar o espiritual pelo natural. O pecado é deixar a cruz e olhar para trás. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus renove as nossas forças neste lugar. Que nós possamos retornar e voltar aonde o Senhor nos tirou. Lembrar o dia que Ele entrou na nossa Samaria. Ele não poderia sair sem passar pela tua casa, sem visitar a minha e a tua vida. Quando eu fiz essa mensagem, Tamara, eu falei: Senhor, eu vou cobrar da tua igreja. Ele falou: não, mas é isso que você precisa ser e fazer. Eu não quero sacolas. Mas eu quero celeiros cheios de almas. Ô Mauro, eu prefiro que você fique na semana visitando casas e fazendo culto nos lares, onde pode aparecer alguém de alma sedenta e vazia, do que você enfiado dentro de salas como você está, do que você enfiado dentro de salas como você está. A gente quer muito diploma, mas diploma sem resultado não vale muita coisa, irmãos. Esse encontro com a verdade, Jesus está aqui para nós, estendendo o teu cetro de graça, de misericórdia, dizendo: olha, eu passei na tua Samaria, porque eu sei que você também é um bom samaritano.